O narcisista, ele é um predador psicológico, um verdadeiro lobo em pele de cordeiro. Ele estuda suas vítimas. Como um detetive meticuloso analisando cada detalhe, cada ponto fraco. Ele aprende suas fraquezas. Como um mestre estrategista conhecendo o campo de batalha. Ele sabe exatamente onde pressionar, onde tocar para obter o controle que tanto deseja. E na grande maioria dos casos, infelizmente, ele consegue o que quer, mas existe um tipo de pessoa, um ser humano singular, que o narcisista evita a todo custo, como se fosse alérgico à sua presença. Uma pessoa que ele simplesmente não consegue manipular, uma pessoa que ele é incapaz de destruir, uma pessoa que, na verdade, o aterroriza. Profundamente, Jung, o renomado psiquiatra, identificou esse tipo de pessoa em seus estudos profundos sobre a sombra e o processo de individuação. E Andrew Huberman, através da neurociência moderna, confirmou por que essa pessoa é literalmente imune às táticas maquiavélicas do narcisista. Hoje, você vai descobrir se você é esse tipo de pessoa, se você já possui essa armadura protetora. E, se ainda não for, você vai entender exatamente o que precisa desenvolver, quais habilidades precisa aprimorar para se tornar essa fortaleza inabalável. Primeiro, precisamos mergulhar no universo sombrio do narcisista, entender como ele opera. Jung foi um dos primeiros a mapear a estrutura psicológica do narcisismo patológico. Ele descobriu que o narcisista é, na verdade, uma pessoa profundamente fragmentada, alguém quebrado por dentro, por trás daquela fachada de grandiosidade, daquela máscara de autoconfiança. Existe um vazio aterrorizante, um buraco negro na alma. O narcisista, ele não tem um senso de eu estável. Ele precisa constantemente de validação externa, como um viciado precisa de sua dose, para se sentir real, para se sentir existente. Sem essa validação, sem esse espelho que reflita sua suposta grandiosidade, ele experimenta o que Jung chamava de desintegração do ego. É como se ele simplesmente deixasse de existir, se dissolvesse no nada. Huberman explica isso em termos neurológicos. O cérebro do narcisista tem uma ativação anormal, disfuncional, no sistema de recompensa. Ele precisa de doses constantes, incessantes, de admiração, atenção e controle sobre os outros, para manter seus níveis de dopamina estáveis, para manter seu cérebro funcionando. Sem isso, ele entra em um estado de abstinência emocional, um sofrimento genuinamente insuportável para ele. É por isso que o narcisista é tão destrutivo. Ele não está apenas sendo cruel por diversão, por puro sadismo. Ele está lutando pela sua própria sobrevivência psicológica. É uma questão de vida ou morte, para o ego frágil dele e para sobreviver. Ele precisa drenar energia de outras pessoas, como um vampiro sedento por sangue. Jung chamava isso de vampirismo psíquico. O narcisista se alimenta da energia vital dos outros, da alegria, da autoestima, da confiança, porque ele é incapaz de gerar a sua própria. Ele é um parasita da alma, e ele desenvolveu um arsenal sofisticado de técnicas, de manipulações sutis, para conseguir essa energia. A manipulação emocional, o gaslighting, aquele jogo cruel de distorcer a realidade, o bombardeio de amor, seguido de abandono, como uma montanha-russa emocional, a triangulação, envolvendo terceiros para criar ciúmes e competição, a projeção,
jogando suas próprias falhas e inseguranças nos outros. Todas essas táticas, absolutamente todas, têm um único objetivo: desequilibrar a vítima emocionalmente, enfraquecê-la, para que ela se torne uma fonte de suprimento narcísico, uma bateria para recarregar o ego vazio do narcisista. E aqui está o ponto crucial, o segredo que você precisa saber: todas essas táticas, sem exceção, dependem de uma coisa para funcionar. Elas dependem de a vítima ter pontos fracos específicos, vulnerabilidades ocultas, que o narcisista pode explorar, como um hacker encontrando uma brecha de segurança em um sistema. Jung identificou esses pontos fracos com precisão cirúrgica. A necessidade desesperada de aprovação externa, a busca incessante por validação, a dificuldade em confiar nas próprias percepções, duvidando da própria sanidade, a tendência a assumir responsabilidade pelos sentimentos dos outros, carregando o peso do mundo nas costas, a incapacidade de manter limites firmes, permitindo que os outros invadam seu espaço pessoal e emocional. A crença de que o amor significa sacrifício total, anulando-se em nome do outro. Se você tem esses pontos fracos, se você se identifica com alguma dessas vulnerabilidades, o narcisista vai encontrá-los. Ele vai farejá-los como um cão de caça, e ele vai usá-los contra você implacavelmente, sem piedade. Mas existe um tipo de pessoa que não tem esses pontos fracos. Ou, mais precisamente, existe um tipo de pessoa que trabalhou esses pontos fracos, que se dedicou a curá-los, até eles deixarem de ser vulnerabilidades, até se tornarem fortalezas. Jung chamava esse processo de individuação. É o processo de se tornar inteiro, de integrar todas as partes de si mesmo, incluindo a sombra, os aspectos obscuros e reprimidos da personalidade, de desenvolver um senso de eu tão sólido e estável, tão enraizado, que não depende mais de validação externa para existir, para se sentir completo. A pessoa individuada é o pesadelo do narcisista. E eu vou explicar exatamente por quê. A primeira característica dessa pessoa, desse ser humano resiliente, é o que Jung chamava de centro interno estável. Ela sabe quem ela é, em sua essência mais profunda. Não de uma forma arrogante ou defensiva, mas de uma forma tranquila e inabalável. Sua identidade não é construída sobre opiniões alheias, sobre conquistas externas ou sobre relacionamentos. Ela simplesmente é quem é, autêntica e íntegra. Huberman explica que essa estabilidade tem uma base neurológica real, tangível. Pessoas com um senso de eu integrado mostram padrões de ativação diferentes, singulares, no córtex pré-frontal medial, a região do cérebro associada à autorreferência, ao senso de si mesmo. Elas não precisam de validação externa constante, porque seu sistema nervoso já fornece essa validação internamente. É como se tivessem uma fonte interna de amor próprio e aceitação. Quando o narcisista tenta desestabilizar essa pessoa com críticas, manipulação ou jogos psicológicos, simplesmente não funciona. É como tentar derrubar uma montanha com um sopro de vento. A montanha nem percebe, permanece imponente e inabalável. Isso é profundamente perturbador para o narcisista. Suas táticas sempre funcionaram antes. Ele está acostumado a ver pessoas se desmoronarem sob sua manipulação, a testemunhar o poder destrutivo de suas palavras. Mas essa pessoa não se desmorona. Ela permanece centrada, calma, inabalável,
como uma rocha em meio à tempestade. E o narcisista não sabe o que fazer com isso. Ele fica desorientado, perdido, sem saber como agir. A segunda característica é a capacidade de ver através das máscaras. Jung falava sobre como a pessoa individuada desenvolve uma percepção aguçada, uma intuição poderosa que penetra além das aparências superficiais. Ela consegue sentir a verdade por trás das palavras. Ela consegue perceber as intenções reais por trás das ações. Ela enxerga a alma por trás da persona. O narcisista depende completamente de suas máscaras. Elas são sua principal ferramenta de manipulação. Toda a sua existência é uma performance elaborada. Ele investe uma quantidade enorme de energia mantendo a fachada de pessoa perfeita, vítima inocente ou salvador generoso, dependendo do que a situação exige, dependendo do que lhe traz mais benefícios. Mas a pessoa individuada vê através disso tudo. Ela não é enganada pelo charme superficial. Ela não é seduzida pelo bombardeio de amor. Ela não é manipulada pelo papel de vítima. Ela simplesmente vê o que está por trás. A verdade nua e crua. A fragilidade disfarçada. Huberman relaciona isso à função da ínsula, uma região do cérebro responsável pela consciência interoceptiva, pela capacidade de perceber as sensações internas do corpo. Pessoas com alta consciência interoceptiva são mais capazes de detectar incongruências entre o que alguém diz e o que realmente sente. Elas captam os sinais sutis, as microexpressões, as entonações de voz, que indicam manipulação, a mentira, a falsidade. Para o narcisista, ser visto, ser desmascarado, é a coisa mais aterrorizante que pode acontecer. Toda a sua estrutura psicológica é construída para evitar isso, para manter a ilusão. Ele não pode permitir que ninguém veja o vazio por trás da máscara, a fragilidade que ele tanto esconde. E quando encontra alguém que vê, que o enxerga em sua totalidade, ele entra em pânico, em desespero. A terceira característica é a capacidade de manter limites inabaláveis. Jung enfatizava que a individuação envolve desenvolver um senso claro de onde você termina e onde o outro começa. Um senso de autonomia e responsabilidade. A pessoa individuada sabe o que é responsabilidade dela e o que não é. Ela não assume os problemas, as emoções ou os comportamentos dos outros como seus. Ela não se sacrifica em vão. O narcisista depende de pessoas com limites frágeis. Suas táticas de manipulação funcionam invadindo o espaço psicológico da vítima, confundindo responsabilidades, fazendo a vítima se sentir culpada por coisas que não são culpa dela. Ela internaliza a culpa e se sente responsável pelo bem-estar do narcisista. Mas quando ele encontra alguém com limites sólidos, alguém que se protege, nada disso funciona. A pessoa simplesmente diz não, com firmeza e convicção. Ela não se justifica excessivamente. Ela não se sente culpada. Ela não é sugada para os dramas do narcisista. Ela mantém sua posição com uma firmeza tranquila, que é absolutamente desconcertante para o manipulador. Ele fica sem saber o que fazer. Huberman. Ele detalha como o sistema nervoso autônomo de pessoas com limites saudáveis reage de forma diferente ao estresse interpessoal. Elas não entram em modo de luta ou fuga tão facilmente. Elas conseguem permanecer no estado de engajamento social, mesmo sob pressão intensa. Isso significa que o narcisista não consegue ativá-las emocionalmente da forma que ele precisa para manter o controle. É como tentar acender um fósforo molhado.
frustrante e inútil. A quarta característica, e essencial, é a ausência da necessidade de aprovação. Carl Jung observou, com a perspicácia que lhe era peculiar, que uma das maiores vulnerabilidades humanas reside na profunda necessidade de ser amado e aceito pelos outros. O narcisista explora essa necessidade de forma implaçável. Ele oferece aprovação, mas condicional, retirando-a sempre que a vítima não se comporta como ele quer. É um jogo cruel de manipulação emocional, mas a pessoa que trilhou o caminho da individuação não precisa da aprovação do narcisista. Ela não precisa da aprovação de ninguém. Na verdade, ela já se aprova, ela já se aceita, ela já conhece seu próprio valor intrínseco. Nenhuma quantidade de validação externa vai adicionar nada a isso, e nenhuma quantidade de rejeição vai tirar nada. Ela é como uma rocha, inabalável e autossuficiente. Isso torna as táticas de manipulação do narcisista completamente inúteis. O ciclo de bombardeio de amor e desvalorização não funciona quando a pessoa não se importa com a idealização e não é ferida pela desvalorização. O narcisista fica, simplesmente, sem ferramentas. É como um mágico que perdeu sua varinha. Huberman explica que essa necessidade de aprovação está intrinsecamente ligada a padrões de apego formados na infância. Pessoas com apego seguro desenvolveram uma base interna de autovalorização que não depende de fontes externas. Seus níveis de cortisol e sua ativação da amígdala não disparam da mesma forma. Quando enfrentam rejeição ou crítica, elas são como árvores com raízes profundas, resistindo à tempestade. Para o narcisista, encontrar alguém assim é como encontrar uma fortaleza impenetrável. Ele não tem como entrar, não tem como manipular, não tem como controlar. É a própria definição de frustração. Para alguém que vive de controle, a quinta característica é, talvez, a mais importante de todas. A pessoa individuada integrou sua própria sombra. Isso significa que ela conhece suas partes escuras, seus impulsos menos nobres. Ela reconhece sua própria capacidade de raiva, inveja, manipulação e até crueldade. Ela não projeta essas qualidades nos outros, porque já as aceitou em si mesma. Ela se tornou senhora de si. O narcisista, ao contrário, usa a projeção como uma arma. Ele projeta sua própria crueldade, sua própria desonestidade, sua própria manipulação na vítima. E a vítima, se não conhece sua própria sombra, aceita essas projeções. Ela começa a acreditar que ela é o problema, que ela é a pessoa cruel, desonesta, manipuladora. Ela se torna refém da narrativa do narcisista. Mas a pessoa individuada não aceita projeções. Ela conhece sua sombra bem demais para confundi-la com a sombra de outra pessoa. Quando o narcisista tenta projetar nela, ela simplesmente devolve, não de forma agressiva, mas de forma clara. Isso não é meu, isso é seu. Ela espelha a toxicidade de volta para a sua fonte. Carl Jung explicava que a integração da sombra cria uma espécie de imunidade, a projeção alheia. Você não pode ser acusado falsamente de algo que você já reconheceu e integrou em si mesmo. A acusação simplesmente não cola. É como tentar pregar um clavo em aço. Huberman relaciona isso à capacidade de diferenciação cognitiva. Pessoas que fizeram trabalho interno significativo
conseguem distinguir entre suas próprias emoções e as emoções que outros tentam induzir nelas. Elas não são facilmente contaminadas pelo estado emocional do narcisista. Elas mantêm a clareza em meio ao caos. Agora vem a parte mais interessante. O que acontece quando o narcisista encontra uma pessoa assim? Jung descreveu várias reações típicas. A primeira é a evitação. O narcisista simplesmente se afasta. Ele percebe, mesmo que inconscientemente, que essa pessoa não vai ser uma boa fonte de suprimento. Ela dá muito trabalho. Ela não reage da forma esperada. Então, ele procura presas mais fáceis. É como um pescador procurando por um lago cheio de peixes, fáceis de fisgar. Se você já teve a experiência de um narcisista que parecia interessado em você e, de repente, perder o interesse, sem motivo aparente, pode ser que ele tenha sentido que você não seria uma vítima fácil. Narcisistas são predadores eficientes. Eles não desperdiçam energia com alvos que não vão render. Eles buscam o caminho de menor resistência. A segunda reação é a agressão. Se o narcisista não pode evitar a pessoa individuada, por exemplo, em um ambiente de trabalho ou familiar, ele pode se tornar abertamente hostil. Não a hostilidade sutil que ele usa com vítimas que ainda estão sob seu controle. Uma hostilidade mais crua, mais desesperada. É como um animal encurralado que ataca com tudo o que tem. Isso acontece porque a pessoa individuada representa uma ameaça existencial. Para o narcisista, ela prova que é possível existir sem as máscaras, sem a manipulação, sem o controle. Ela é uma lembrança viva de tudo o que o narcisista não consegue ser, e isso é insuportável para ele. Ela personifica o que ele mais teme. Huberman explica que quando o narcisista não consegue obter o suprimento que precisa, ele entra em um estado de frustração narcísica, que ativa respostas de estresse intensas. Seus níveis de cortisol disparam. Sua amígdala entra em hiperativação. Ele literalmente entra em modo de sobrevivência. E pessoas em modo de sobrevivência são capazes de comportamentos extremos. É importante entender isso. Se você é uma pessoa individuada, está lidando com um narcisista, você precisa estar preparada para essa possibilidade de escalada. O narcisista pode se tornar mais agressivo, mais difamatório, mais perigoso, quando percebe que não consegue te controlar. Esteja atenta à terceira reação. É o que Jung chamava de admiração invejosa. O narcisista pode, paradoxalmente, se sentir atraído pela pessoa individuada. Ela tem algo que ele desesperadamente quer. Um senso de eu real. Uma identidade que não depende de performance constante. Uma paz interior que ele nunca experimentou. Mas essa admiração é sempre misturada com inveja. E a inveja do narcisista é corrosiva. Ele quer o que você tem, mas não está disposto a fazer o trabalho necessário para desenvolvê-lo. Então, em vez de aprender com você, ele tenta te diminuir. Se eu não posso ter isso, você também não vai ter. É a lógica destrutiva da inveja. Huberman fala sobre como a inveja ativa circuitos de dor social no cérebro. Ver alguém possuir algo que você deseja intensamente, mas não consegue obter, é genuinamente doloroso. E o narcisista, que já vive em um estado de dor emocional crônica, não consegue tolerar essa dor adicional.
A inveja é como sal em uma ferida aberta. A quarta reação é a campanha de difamação. Se o narcisista não pode te controlar diretamente, ele vai tentar controlar como os outros te veem. Ele vai espalhar mentiras, vai distorcer fatos, vai te pintar como a pessoa cruel, instável, problemática. E ele próprio é. Ele inverte a realidade. Isso é especialmente comum quando a pessoa endividuada decide sair de um relacionamento com um narcisista. Ele não pode aceitar que você o deixou porque viu através dele. Então, ele reconstrói a narrativa. Na versão dele, você é a vilã. Ele é a vítima inocente. É uma tentativa desesperada de manter o controle sobre a percepção dos outros. A pessoa endividuada precisa estar preparada para isso e, crucialmente, não se importar excessivamente. Porque aqui está a verdade. As pessoas que importam vão ver a verdade eventualmente. E as que não veem, provavelmente não eram pessoas que deveriam estar na sua vida. De qualquer forma, foque em quem te valoriza, de verdade. Jung falava sobre como o processo de individuação naturalmente filtra relacionamentos. Conforme você se torna mais autêntico, algumas pessoas vão se afastar. Deixe-as ir. Abra espaço para quem realmente te merece. E isso é bom. Você está perdendo aqueles que só conseguiam se relacionar com suas máscaras, não com quem você realmente é. Agora, vamos falar sobre como você pode desenvolver essas características. Porque a maioria das pessoas não nasce endividuada. É um processo, um trabalho, uma jornada. O primeiro passo é desenvolver consciência de si mesmo. Isso significa prestar atenção aos seus próprios padrões. Por que você reage de certas formas? O que te desestabiliza emocionalmente? Quais são suas necessidades não atendidas que te tornam vulnerável à manipulação? Carl Jung insistia que o autoconhecimento é o fundamento de toda transformação psicológica. Você não pode mudar o que não consegue ver. E a maioria das pessoas vive no piloto automático, repetindo padrões inconscientes que as mantêm presas. Andrew Huberman recomenda práticas específicas para aumentar a consciência interoceptiva. Meditação focada nas sensações corporais. Journaling sobre estados emocionais. Pausas regulares durante o dia para verificar como você está se sentindo. Todas essas práticas fortalecem a conexão entre mente e corpo, que é essencial para a individuação. O segundo passo é trabalhar sua sombra. Isso significa olhar honestamente para as partes de você que prefere esconder. Sua raiva, sua inveja, sua capacidade de manipulação, seus desejos que você julga como inaceitáveis. Jung alertava que a sombra não desaparece quando ignorada. Ela se fortalece. E quanto mais você a reprime, mais ela controla você de formas inconscientes. A única solução é trazer luz à escuridão. Reconhecer e integrar essas partes em vez de fingir que elas não existem. Trabalho de sombra pode ser feito sozinho, através de journaling e autorreflexão honesta. Mas frequentemente é mais eficaz com o apoio de um terapeuta qualificado, especialmente se você carrega traumas significativos. O terceiro passo é desenvolver limites saudáveis. Isso começa com saber o que você quer e o que não quer, o que é aceitável para você e o que não é. E então, comunicar isso claramente e manter sua posição mesmo sob pressão. Limites não são muros. Você não está se isolando do mundo. Limites são portas que você controla. Você decide quem entra, quando entra
e sob quais condições. Andrew Huberman explica que manter limites requer regulação emocional. Quando alguém pressiona seus limites, seu sistema nervoso naturalmente entra em estado de alerta. Você precisa ser capaz de permanecer calmo e centrado mesmo nesse estado de alerta. Isso é uma habilidade que pode ser desenvolvida com prática. O quarto passo é cultivar fontes internas de validação. Isso significa aprender a se aprovar, se aceitar, se valorizar independentemente do que os outros pensam ou dizem. Não estou falando de arrogância ou narcisismo. Estou falando de uma aceitação tranquila de quem você é, incluindo suas imperfeições. Você não precisa ser perfeito para se valorizar. Você pode se valorizar exatamente como é, enquanto continua trabalhando para crescer. Carl Jung falava sobre encontrar o que ele chamava de self, o centro verdadeiro da psique que existe além do ego e de todas as suas máscaras. Quando você se conecta com esse centro, a necessidade de aprovação externa naturalmente diminui. Você já tem o que precisa dentro de você. O quinto passo é praticar o desapego. Isso não significa não se importar com nada. Significa não se apegar tão fortemente aos resultados que você perde sua paz interior quando as coisas não saem como planejado. O narcisista manipula através do apego. Ele te oferece algo que você quer desesperadamente, seja amor, aprovação ou segurança, e então ameaça tirá-lo. Se você não está apegado, essa tática não funciona. Andrew Huberman fala sobre como o apego excessivo está ligado à ativação do sistema de recompensa. Quando você deseja algo intensamente, seu cérebro entra em um estado de antecipação que pode ser sequestrado por manipuladores. Práticas de mindfulness podem ajudar a modular essa resposta. Agora, preciso fazer um alerta importante. Desenvolver essas características não significa que você nunca mais será afetado por narcisistas. Não significa que você se tornará invulnerável a todo tipo de manipulação. Significa que você será um alvo muito menos atraente e muito mais difícil de destruir. A individuação é um processo contínuo, não um destino final. Sempre haverá mais trabalho a fazer, mais camadas a integrar, mais consciência a desenvolver. E às vezes, mesmo pessoas bastante individuadas podem ser pegas de surpresa por manipuladores especialmente habilidosos. O que muda é a recuperação. A pessoa individuada pode ser temporariamente desestabilizada, mas ela volta ao centro muito mais rapidamente. Ela não fica presa no ciclo de trauma que o narcisista tenta criar. Ela se levanta, se sacode e segue em frente. Carl Jung tinha uma frase que captura isso perfeitamente. Eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que escolho me tornar. O narcisista quer que você seja definido pelo que ele fez com você. Ele quer que o trauma que ele causou se torne sua identidade. Mas a pessoa individuada se recusa a aceitar essa definição. Ela reconhece o que aconteceu, processa a dor e então escolhe quem ela vai ser. Apesar disso, Andrew Huberman confirma que essa capacidade de se redefinir após o trauma tem bases neurológicas reais. A neuroplasticidade permite que o cérebro forme novos padrões mesmo após experiências devastadoras. Você não está preso à pessoa que o trauma criou. Você pode se transformar em algo novo. E essa transformação é exatamente o que o narcisista mais teme. Porque quando você se transforma, você escapa do controle dele. Você prova que ele não tem o poder que ele acredita ter. Você se torna a evidência viva de que ele não é tão importante quanto pensa. Para o narcisista,
Isso é intolerável. Ele precisa acreditar que é o centro do universo, que tem poder absoluto sobre suas vítimas, que suas ações têm consequências permanentes e devastadoras. Quando você se levanta e prospera apesar dele, você destrói essa ilusão. E é por isso que a melhor vingança contra um narcisista não é vingança nenhuma. É simplesmente viver bem. É se tornar a melhor versão de si mesmo. É construir uma vida tão plena e autêntica que ele se torna irrelevante. Carl Jung dizia que a individuação é a tarefa mais importante da vida humana. E uma das razões é exatamente esta. Quando você se torna inteiro, você se liberta não apenas de suas próprias limitações, mas também do poder que pessoas tóxicas têm sobre você. Você não precisa mais jogar os jogos deles. Você não precisa mais se defender contra suas táticas. Você simplesmente existe em um nível que eles não conseguem alcançar, nem ameaçar. Se você está ou esteve em um relacionamento com um narcisista, saiba que a cura é possível. O trabalho é difícil, mas vale a pena. E do outro lado desse trabalho, existe uma liberdade que você talvez nunca tenha experimentado. A liberdade de ser você mesmo, sem medo, de manter seus limites, sem culpa alguma, de confiar nas suas percepções, sem dúvida, de existir plenamente, sem precisar da aprovação de ninguém. Essa é a pessoa que o narcisista teme, e essa pessoa pode ser você. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, se você reconhece essas dinâmicas na sua própria vida, deixe um comentário aqui embaixo, compartilhe sua experiência conosco. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, a informação certa, no momento certo, pode mudar uma vida. A jornada de individuação continua, e cada passo que você dá é um passo firme em direção à liberdade. Mas, antes de encerrar, preciso abordar algo crucial, que muitas pessoas simplesmente não entendem sobre a dinâmica com narcisistas. Existe uma diferença fundamental entre evitar narcisistas e se tornar imune a eles. A pessoa individuada, ela não precisa fugir de narcisistas. Ela pode estar na mesma sala que um deles, trabalhar na mesma empresa, até mesmo ter um na família, sem ser destruída por isso. Isso é libertador, de uma forma que quem nunca experimentou não consegue nem imaginar. Porque a realidade nua e crua é que narcisistas existem em todo lugar. Se a sua única estratégia for evitá-los completamente, você vai passar a vida limitando suas possibilidades, vivendo com medo. A pessoa individuada não vive com medo, ela vive com clareza. Ela vê o narcisista pelo que ele realmente é, ajusta seu comportamento de acordo e segue em frente. Ela não é sugada para os dramas, ela não é manipulada pelas táticas maquiavélicas, ela simplesmente navega a situação com uma competência tranquila. Carl Jung observou que muitos de seus pacientes mais traumatizados por narcisistas tinham algo em comum. Eles inicialmente idealizavam o narcisista. Eles viam apenas a máscara de perfeição e ignoravam os sinais de alerta. E quando a máscara caía, o choque era devastador. Era como descobrir que o conto de fadas era, na verdade, um filme de terror. A pessoa individuada não idealiza ninguém. Ela vê as pessoas como elas realmente são, uma mistura complexa de luz e sombra, qualidades e defeitos. Isso a protege tanto de decepções devastadoras quanto de relacionamentos baseados em ilusões. Andrew Huberman fala sobre como a idealização
está diretamente ligada à ativação do sistema de recompensa. Quando você idealiza alguém, seu cérebro libera dopamina, em antecipação à pessoa perfeita, que você imagina que ela seja, mas essa pessoa simplesmente não existe. E quando a realidade se impõe, o crash de dopamina é brutal. A pessoa individuada mantém o sistema de recompensa regulado, porque suas expectativas são realistas. Ela pode apreciar as qualidades genuínas dos outros, sem inventar qualidades que simplesmente não existem. E quando descobre defeitos, não fica devastada, porque nunca esperou perfeição. Outra coisa muito importante: a pessoa individuada não precisa salvar ninguém, e isso é especialmente relevante quando se trata de narcisistas, porque muitos narcisistas são mestres em despertar o instinto de salvamento nas pessoas. Eles se apresentam como vítimas incompreendidas, como almas feridas que só precisam de amor suficiente para serem curadas, como diamantes brutos, esperando alguém especial para polir sua verdadeira beleza. E muitas pessoas bem-intencionadas mordem a isca. Elas acreditam que o seu amor vai ser diferente, que elas vão conseguir, onde todos os outros falharam, que por trás da crueldade existe uma pessoa boa, esperando para ser resgatada. Carl Jung era muito claro sobre isso. Você não pode salvar quem não quer ser salvo. O narcisista não quer mudar, ele quer suprimento narcísico. E se você entrar no relacionamento com a fantasia de salvá-lo, você vai acabar sendo a vítima, não a salvadora. A pessoa individuada reconhece essa dinâmica e se recusa a participar dela. Ela sabe que sua energia é preciosa e deve ser investida em pessoas que genuinamente querem crescer, não em pessoas que querem drenar sua energia. Andrew Huberman fala sobre como o instinto de cuidar do outro pode ser sequestrado neurologicamente. O mesmo sistema que nos faz querer ajudar pessoas necessitadas pode ser manipulado por narcisistas para nos manter presos em relacionamentos destrutivos. A consciência dessa possibilidade é o primeiro passo para se proteger. E aqui chegamos a um ponto que pode ser difícil de aceitar. A pessoa que o narcisista teme não é necessariamente a pessoa mais amável ou mais compassiva no sentido tradicional. Ela pode parecer fria ou distante para quem está acostumado com a codependência emocional que os narcisistas preferem, mas essa frieza aparente é, na verdade, saúde. É a capacidade de manter a própria integridade, em vez de se dissolver nos problemas alheios. É o reconhecimento de que cada pessoa é responsável pelo próprio crescimento e que tentar carregar o fardo de outro é, em última análise, desrespeitar a autonomia dele. Carl Jung chamava isso de amor maduro, um amor que respeita limites, que não tenta controlar ou consertar, que oferece presença sem se perder, que pode dizer eu te amo e ao mesmo tempo dizer não quando necessário. O narcisista não consegue processar esse tipo de amor. Ele está acostumado com amor como transação, como controle, como posse. Um amor que simplesmente é, sem exigências nem manipulações, é incompreensível para ele. E talvez essa seja a ironia final. O narcisista, que está desesperadamente buscando amor a vida inteira, é incapaz de reconhecer ou receber amor verdadeiro quando o encontra. Ele só consegue se relacionar com substitutos distorcidos que confirmam sua visão de mundo doente. A pessoa individuada pode sentir compaixão por essa tragédia sem ser destruída por ela,
ela pode reconhecer o sofrimento genuíno por trás do comportamento abusivo, sem usar isso como desculpa para aceitar o abuso. Ela pode desejar o bem do narcisista à distância, enquanto protege sua própria paz. Isso é maturidade psicológica em sua forma mais pura, e é exatamente isso que anos de trabalho interno produzem. Se você está no início dessa jornada, saiba que o caminho é longo, mas cada passo vale a pena. A pessoa que você será ao final não é apenas imune a narcisistas, ela é mais livre, mais autêntica, mais viva do que você jamais imaginou ser possível. O trabalho não é fácil. Haverá momentos de dor, de confusão, de dúvida. Haverá recaídas em velhos padrões. Haverá noites escuras da alma, onde você questionará se vale a pena continuar. Vale, sempre vale. Porque do outro lado existe uma vida que não é definida por manipuladores, uma vida onde você é o autor da sua própria história, uma vida onde sua paz interior não depende do comportamento de ninguém. Essa vida está esperando por você e o narcisista, que hoje parece tão poderoso. Um dia, ele será apenas uma lembrança do que você superou para se tornar quem você realmente é. A jornada continua e você é mais forte do que imagina.